Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Engineers Hub. Vamos falar e vamos discutir, como políticas de produção sustentável têm contemplado pessoas com deficiência e o que mudar para tornar esse processo mais inclusivo. Eu sou o Matheus, apresentador desse programa, e aqui estou com meu companheiro Thiago. Boa tarde. E conversaremos com a nossa querida convidada Cristiana. Boa tarde a todos. Cristiana, eu gostaria de convidar você a se apresentar um pouco sobre o que você trabalha, onde você trabalha, quantos anos tem. Algumas perguntas assim básicas, assim, só para a gente ter um conhecimento do que você trabalha e o que você faz, né? Sim. Então, meu nome é Cristiana, eu sou natural e residente da cidade de Jaú, interior do estado de São Paulo. Eu trabalho no Senai há 22 anos, estou há 20 anos respondendo pela gestão administrativa e financeira, e é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo nessa conversa, nesse podcast. Assim, no seu ponto de vista, na sua visão, como que as políticas atuais de produção sustentáveis, ela tem considerado as necessidades de pessoas com deficiência? Na maioria dos casos, as políticas de produção sustentável ainda não atendem às necessidades das pessoas com deficiência. Faltam tecnologias sustentáveis, tem poucas adaptações e falta considerar as habilidades e condições físicas desse público. Se você for observar, muitas pessoas portadoras dessas deficiências, elas são muito capazes de fazer os trabalhos, não possuem uma incapacidade. E lógico que, à medida do possível, elas se adaptam, elas conseguem se adaptar, a esse cenário que elas possuem, E, bom, eu acho que elas deveriam ser mais incluídas, Com certeza. Elas têm capacidade e muitas vezes elas não conseguem colocar essa capacidade em prática por falta mesmo dessa condição, desse ambiente adaptado e acessível. O que podemos ver agora, basicamente, é que essa política, essa visão maior em relação às pessoas com deficiência é algo que está começando agora, está engateando. Isso é algo triste de se ver, porque é algo que acontece há muito tempo, mas pelo menos a gente está tendo essa maior visão, essa maior visibilidade a isso agora. É importante que esse passo inicial seja dado para que a gente possa evoluir, porque, como eu já disse anteriormente, não são pessoas que são piores do que ninguém, são pessoas boas e muito capacitados. E nesse caso, é muito bom que a gente dê esse primeiro passo para que a gente possa agora evoluir cada vez mais e mais e criar uma sociedade mais justa e inclusiva. Você conhece alguma iniciativa ou tecnologia que verdadeiramente fez uma inclusão dentro do universo sustentável, e que possa servir como um exemplo para outras empresas ou governo? Olha, eu acho que uma prática bem interessante é o design universal, que ele aplica nos projetos de construção civil a adaptação desde o primeiro acesso, Então, permitindo que esses locais eles sejam acessíveis, sejam mais humanos para todas as pessoas em geral. Sejam mais igualitários, Sim. É o que a gente pode observar. A arquitetura, no caso, então a parte inicial de acessibilidade é algo muito importante e que muita gente pode julgar como algo meio besta, de certo modo. Só que não é. Por exemplo, a gente não consegue entender a dificuldade daquela pessoa por não passar por aquilo. Só que até uma coisa como andar numa calçada, andar num local desnivelado pode ser uma grande dificuldade. Então, quando a gente tem essa maior visibilidade desde o início, a gente já cria um lugar mais inclusivo, por exemplo. A gente já vai fazer que aquela pessoa se sinta mais confortável naquele ambiente e isso pode até melhorar a produtividade daquela pessoa. Então, a gente pode analisar que é algo realmente muito importante de ser feito. Quais são os principais obstáculos físicos, tecnológicos e sociais que você já presenciou nos processos de identificação como sustentáveis? Eu acho que o principal obstáculo é o custo elevado dos produtos sustentáveis, É um custo ainda não acessível para a maioria das pessoas, E aí, muitas vezes, inviabilizando a aquisição desses produtos. E também os sistemas tecnológicos sem acessibilidade. Acho que são os principais problemas aí
ao meu ponto de vista. Esse acesso aí é muito complicado porque você vê muitas pessoas aí tendo que dar os pulos, né? Que como a gente fala na linguagem popular, dar os seus pulos, né? De forma que às vezes pega ali um pedaço de madeira, alguma coisa para servir como um apoio ali para a sua deficiência, para o seu especial, né? E esses processos aí são muito caros, geralmente, e muito complicados, né? Porque acessibilidade não é uma parte que está sendo muito bem vista, né? O que a gente consegue perceber quando a gente vê nesse quesito é que muitas pessoas são deixadas de fora disso, pessoas mais carentes. Como vemos custos mais elevados naquilo, aquilo fica para uma minoria social. Então poucas pessoas vão ter acesso àquilo que vai facilitar tanto a vida delas. Então a gente vê que a gente tem uma certa... Não seria uma segregação, não vou lembrar o meio da palavra assim, mas a gente tem uma certa... Só aquele grupo vai ter acesso àquilo, vai ter uma deficiência no acesso, por exemplo. Porque se é algo muito importante na vida daquela pessoa, é um grande problema. Então é algo que a gente realmente tem que pensar mais. A gente tem que ver essa tecnologia de um lado mais social. A tecnologia serve para avanços científicos, para avanços em diversas áreas, mas a gente tem que pensar também no quesito social. Ela é muito importante para o quesito social, tem que ser algo que está evoluindo e algo muito importante. Que ajustes imediatos, simples e imediatos, né? As organizações de produção poderiam adotar para garantir a acessibilidade e participação dessas pessoas com deficiências? Bom, acho que o ponto principal é sanar as barreiras arquitetônicas, né? Nós temos ainda muita deficiência nessa parte mesmo de acessibilidade, então uso de rampas, piso regular, sinalização de piso em relevo, que é extremamente importante, banheiros adaptados. Então, assim, a estrutura mesmo, acho que é o pontapé inicial, né? Você ter ambientes adaptados que permitam que as pessoas que têm deficiência tenham um local que elas possam exercer a sua atividade profissional. O que a gente percebe desse modo é que a gente cria um ambiente de trabalho melhor, mais agradável para aquela pessoa, porque a gente não vai estar excluindo. A gente pode analisar em locais que tem pessoas com deficiência que trabalham, que elas podem se sentir excluídas, no caso, pelo próprio ambiente, por não ser algo agradável para ela, por ser um ambiente hostil, por exemplo. Então, essa criação de um espaço mais agradável já vai melhorar no quesito da produtividade da pessoa. Um ambiente agradável, provavelmente, você trabalha melhor. Você não vai querer trabalhar num lugar que você odeia. Embora, obviamente, o trabalho exista, o cansaço, existem momentos que você vai se estressar, é bom que você tenha um ambiente que te agrade e que, pelo menos, te deixe focar naquilo que você tem que fazer. Acho que o importante também é envolver essas pessoas com deficiência em planejamentos de projetos de acessibilidade, sustentabilidade, né? Ou seja, as pessoas que têm essa necessidade, elas estejam envolvidas nesses projetos. E aí esses projetos sejam realmente em prol da necessidade. Tudo bem. Então, nesse quesito de implementar, adicionar mais pessoas que possuem deficiência em cargos maiores e em lideranças, a gente também já cria, como eu já tinha citado antes, voltando um pouco naquele ponto de um ambiente melhor, porque a pessoa que sofre isso, ela vai ser a melhor para resolver isso, no caso. Eu acredito nisso, porque como ela já vai entender como ela sofre aquilo, as dificuldades que aquele local tem, que, por exemplo, os meios de produção possuem, ela já pode pensar em soluções que sejam mais inclusivas do que alguém que não tenha noção daquilo. É algo que eu acredito, por exemplo. O que você espera ver nos próximos 5 anos nas políticas públicas e privadas de produção sustentável, que tornem elas verdadeiramente inclusivas? Inclusão de normas de acessibilidade para certificação da sustentabilidade. A partir do momento que você tem essa norma, que você tem essa obrigatoriedade, aí as ações elas são realmente efetivas, né? A capacitação das equipes nessa parte de inclusão, de acessibilidade, porque há muito desconhecimento ainda, né? E uma contratação maior no número de pessoas com deficiência em cargos de gestão e de inovação. Assim, essas pessoas também podem ter oportunidade de melhorar o ponto delas, né?
porque você vê aí que a maioria dos devidos porquês da falta dessa inclusão é porque a pessoa ou não conhece o problema que, né, essa pessoa enfrenta, né, ou algum outro problema, seja ele preconceituoso também, né? Você pode ver que existe também esse lado da moeda, como a gente pode falar. Existe esse lado aí que é politicamente incorreto, não é o certo de se ter. Qual recado você deixa para produtores e legisladores, consumidores, no sentido de unir sustentabilidade e inclusão? Olha, sustentabilidade e inclusão precisam estar interligados, né? Para que a gente tenha um mundo equilibrado, um mundo justo. Né? Não tem como a gente conseguir uma boa qualidade, uma boa produtividade ignorando esses pontos, né? Então, assim, a gente precisa colocar como prioridade a sustentabilidade e a inclusão. E pensar um pouco, né? Que mundo que nós estamos deixando para as outras gerações, né? É um mundo que é um mundo inclusivo, né? É um mundo sustentável. Então, assim, a gente precisa deixar um pouco o nosso egoísmo de lado, né? Essa ganância, esse imediatismo, né? E pensar que as outras gerações também precisam do mundo que tenha uma qualidade de vida, que tenha recursos naturais, né? Uma igualdade e que a gente tenha um planeta saudável e igualitário. Então eu sinto que falta às vezes muito do ser humano, que é esse fato mais egoísta. A gente vê a destruição do planeta, a gente vê quesito de preconceito, então é algo realmente muito problemático. O problema do preconceito em si, relacionado a pessoas com deficiência, ela simplesmente se torna uma grande barreira no quesito também do mercado de trabalho. A gente vê esse grande problema. Então uma coisa que seria interessante é não só, além das normas, que são muito importantes para que a gente tenha essa valorização dessas políticas, mas também pensar na base, pensar na educação, porque toda a sociedade que se começa na base, na educação. Se a gente começa a educar pessoas que são igualitárias, pessoas que são educadas, gentis, que se preocupem com o próximo e que não fiquem focadas em si mesmas, que elas basicamente sejam inclusivas, pessoas inclusivas. Se a gente foca em não criar, mas produzir pessoas inclusivas, parece uma linguagem meio estranha, mas deixar o ser humano melhor, no caso. A educação é a parte principal, a gente vai moldar o ser humano a partir dali. Então, eu acho que se na educação a gente começa partindo de lá, desde a infância, desde a criação da criança, eu acho que isso vai modificar já o pensamento de tudo. É o que você falou nas gerações futuras. A gente tem que deixar a nossa semente nas gerações futuras. A gente tem que deixar no nosso conhecimento. A gente viveu há mais tempo, obviamente a gente ainda é novo, mas as pessoas que viveram há mais tempo, as pessoas que possuem mais experiência, tem que deixar as coisas boas, para que a gente possa evoluir como sociedade e andar cada vez mais para frente, em vez de dar passos para trás, tanto no quesito de inclusão, tanto no quesito socioambiental e entre diversos outros motivos sociais. Acho que a empatia também é muito importante, né? Infelizmente, às vezes a pessoa ela só faz algo em prol, né, da acessibilidade, da sustentabilidade, quando ela tem alguém próximo, né, que esteja, por exemplo, no caso da acessibilidade, né, alguém que esteja com uma deficiência. E é muito triste isso, né? Eu acho que você tem que agir independente se a pessoa é próxima ou não de você, né? É se colocar no lugar da pessoa, como você gostaria que aquilo fosse adaptado. A gente vê, às vezes, na via pública tem a rampa, né, para acesso, mas a pessoa para o veículo na frente. Então, assim, são pequenas ações que vai muito da consciência do ser humano, né? Então, acho que isso também é fundamental, que as pessoas tenham consciência, que elas tenham práticas em prol do próximo, né? Em prol da acessibilidade e também com práticas de sustentabilidade em prol do meio ambiente. Bom, eu agradeço, né, a sua participação nesse podcast. Você compartilhou muitas visões pra gente sobre esse conceito de
de acessibilidade sustentável, né? Esse conceito é uma parte um pouco mais difícil de se ter nas cidades, ou, né, esses campos, é difícil esses campos serem focalizados, né, na construção desde o início, como você falou, a arquitetura, pensando já nessa pessoa, desde a parte estrutural até a do papel, tem que ter essa ação de pensar no próximo, né, como você falou, de ter essa empatia. Mesmo se você não for portadora da deficiência ou portadora da especialidade, né? Mesmo se você não for, você tem que ter essa empatia. E é algo que é estrutural, né? É uma parte que vem desde lá do começo da nossa família, né? Desde as raízes. E bom, eu agradeço o seu compartilhamento, né? Dessas informações. E a gente pode levar como conclusão, né, que é necessário a gente trabalhar desde o início, né? Por se tratar de um processo, tem que se dar desde a raiz. Tem que ser funcional desde a raiz. Eu acho que a gente pode concluir com esse bate-papo que a gente teve aqui, é que, embora a gente tenha mudanças, isso está evoluindo, isso está acontecendo, a gente tem uma longa caminhada pela frente. Então, muita coisa ainda tem que acontecer para que a sociedade e também os meios de produção sejam verdadeiramente inclusos. Mas eu sinto que esse passo está acontecendo. Pelo menos, mesmo que seja engatinhando, começou. O importante é começar para que a gente possa, posteriormente, evoluir e transformar e virar uma sociedade melhor, mais igualitária e mais justa. É não deixar para o outro, né? Cada um fazendo a sua parte, né? O resultado, ele vai ser favorável, né? Então, que cada um faça a sua parte, que coloque essas medidas como prioridade e que não deixe para segundo plano, né? Que realmente seja efetivo e que faça diferença na vida das pessoas. Bom, eu agradeço a todos também, telespectadores, pela presença. Muito obrigado e até uma próxima. Até.